Sem perder tempo, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. Quero cumprimentar também a pastora Elaine de Jesus. A pastora Elaine a gente costuma ver mais vezes, né? Que ela está mais no Brasil cantando. De vez em quando a gente se esbarra nos grandes eventos do nosso país. Mateus, capítulo de número 11. Seria muito pedir para que a igreja se colocasse de pé, para lermos o texto sagrado. Serão 11 versículos que vão mudar a nossa história nessa noite. Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. E aqui os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E a igreja diz amém? Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo? Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos. A sua palavra, cerque este santuário com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Só vou pedir para o meu querido amigo tecladista tocar um pouquinho mais baixinho. Um pouquinho mais baixinho para eu te dar um beijo depois aí, tá bom? Essa risada é única, né, pastor? Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, eu sirvo a Jesus desde criança e prego o seu evangelho desde os 13 anos. Hoje eu tenho 44 anos, com cara de 50, corpinho de 60. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas eu não trago da minha memória nenhuma lembrança, desde a minha infância até os dias de hoje, de um culto onde Jesus tenha faltado a reunião. Pelo menos uns 2. Então eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, chegamos no culto depois que ele começa.
Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles loucos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar glória a Deus, por favor. Eu estava orando nessa tarde, falando com Deus a respeito do que ministrar nesta igreja, e o Senhor trouxe ao meu coração uma história antiga, muito conhecida, mas às vezes pouco meditada. A história de um dos personagens mais intrigantes do Novo Testamento, que é João o Batista. O Novo Testamento tem dois homens que têm nomes similares, e eu me lembro que na minha infância na igreja eu fazia confusão entre os dois. Eu confundia João o Batista com João o Apóstolo. João o Apóstolo era um dos 12, era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Foi um daqueles 3 que Jesus trouxe bem perto dele. Esse João Batista, que é o protagonista da minha pregação nesta noite, não é o João Apóstolo. Esse é um ser diferente. É um homem que tem o seu nascimento único entre todos os seres humanos nascidos nesse planeta, desde os tempos passados, os tempos presentes, e acredito que no futuro não haverá ninguém que tenha nascido como ele. Por isso, o próprio Cristo fez questão de dizer que entre os nascidos de mulher não há ninguém como ele. E o que mexe com o meu coração é saber por que Jesus o elogiou, pastor Alexandre. Porque Jesus falou dessa pessoa, dessa persona da Bíblia Sagrada, e disse que entre todos os seres humanos nascidos aqui, não há ninguém que chegue aos pés desse tal João o Batista. É preciso uma reflexão nisso. E depois que eu contar esta história para vocês, eu quero então meditar num ponto do texto que quase ninguém medita. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós temos o final da história desse que foi a voz do que clama no deserto. Nós temos ele agora não diante de um rei profetizando, não diante de uma multidão pregando, não nas beiras do Rio Jordão batizando. Nós temos ele atrás das grades. Ele está aprisionado, ele está trancafiado, e em uma masmorra recebe a visita de 2 dos seus discípulos. E ao invés de saudarem ele com um shalom, ao invés de ele dizer a eles como vão as coisas, o ministério, João se atraca com a grade, olha nos olhos dos seus 2 discípulos que sobraram e faz uma pergunta a eles: sabem aquele homem que eu batizei nas águas do Jordão? Procurem ele e perguntem se ele é de verdade o Messias, ou se eu tenho que esperar outro. Essas 2 palavras vão dar o norte do sermão desta noite. Eu espero que o Santo Espírito me ajude aqui. Falar de João é uma epopeia, é uma aventura, porque ele é o homem mais elogiado por Cristo na Bíblia Sagrada, porque ele nasce de maneira diferente. João é um homem que não nasce por vontade do pai e da mãe, ele nasce por vontade do próprio Deus. Seu pai e sua mãe tinham dificuldades com a gravidez. Quem conhece a história dele sabe do que eu estou falando. Zacarias e sua esposa Isabel tinham dificuldade com gravidez, porque Isabel era estéril. A Bíblia Sagrada diz que um belo dia eles recebem a visitação de um anjo. Um anjo do céu desce e fala com ambos, dizendo que vai acontecer um reboliço na família deles. E o reboliço é que aquela que estava estéril vai dar à luz a uma criança. Essa criança já tem o sexo determinado, será um homem. E mais do que isso, é a única criança da Bíblia Sagrada, tirando Cristo, que nasce com um nome escolhido pelo próprio Deus. Imagine vocês, Deus fala com a família: eu quero o ventre da sua esposa emprestada, Zacarias, porque ela vai dar à luz a uma criança. Mas essa criança vocês não têm direito sobre ela, o direito dela é meu. Eu quero colocar o nome nesta criança, e o nome dessa criança será João. Zacarias teve quase que um infarto. O Senhor teve que deixar ele mudo. O Senhor teve que deixar ele silenciado durante toda a gestação, para ele não dar com a língua dos dentes a respeito da criança que haveria de nascer. Pois bem, 9 meses depois, a estéril dá à luz uma criança, e quando o nome dela é anunciado João, a mudez de Zacarias desaparece, e se enche de alegria toda aquela casa. Todavia,
Antes desses 9 meses acontecerem, 3 meses antes da criança nascer, esta mulher que está grávida recebe a visita de uma prima que vai se tornar famosa no futuro. Ela se chama Maria, era desposada por um tal José. Você deve se lembrar da história. Ela tinha 13 para 14 anos quando foi desposada por um homem de quase 90. E é esse casal que vai visitar agora Isabel. E a Bíblia Sagrada conta uma história única. A Bíblia diz que quando Isabel se abraçou com Maria e se cumprimentaram, a barriga de Maria, que também portava uma semente, que também portava um bebê, que tinha dentro da sua barriga um feto. O feto era 3 meses mais novinho. Quando a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel, a criança que está no ventre de Isabel dá um salto. E o escritor diz: e o menino foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da sua mãe. Eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. Você que me acompanha já há alguns anos sabe disso. Eu já encontrei muitas pessoas pentecostais como eu, mas eu acreditava que mais do que eu não existia. Até que eu li esse texto e confesso, fiquei com ciúmes, um pouquinho de inveja de João. Porque na minha caminhada pregando pelo mundo, eu vi crianças serem possuídas pelo Espírito Santo. Participei de congressos no meu Brasil, onde crianças de 3 anos profetizavam, e a igreja era tomada pelo Espírito do Senhor. Mas agora eu abro a Bíblia e encontro uma criança que está cheia do Espírito Santo, quando ela ainda é um feto. E por isso eu mando uma palavra de peso sobre aqueles que querem aprovar o aborto em qualquer instância do mundo. O bebê que está no ventre da mãe já é uma vida, e esta vida pode ser cheia do Espírito Santo lá dentro do ventre da sua mãe. Então vai anotando aí. Imagine você um homem que nasce não por vontade humana, por vontade divina. Um homem que tem um nome não colocado pelo pai e pela mãe, mas pelo próprio Deus. E um homem que é cheio do Espírito Santo. Quando é um bebê ou quando é um feto, esta criança não pode ser normal jamais. A minha Bíblia Sagrada diz que João é um dos poucos meninos que sobreviveram ao infanticídio de Herodes. Você se lembra da história? Herodes está no trono, recebe a visita daqueles reis que chamamos de reis magos. Eles anunciam que naquela terra vai nascer o menino rei. Herodes então manda esses homens, após encontrarem o menino rei, voltarem para contar a ele, porque ele quer adorar o menino também. É claro que isso era só uma história, porque ele queria matar a criança. O tempo passa, 2 anos passam. Herodes está no trono, talvez lendo o livro das crônicas dos reis, e ele se lembra que ele havia recebido 3 homens, e ele pergunta o que foi feito deles. Aqui não vieram? Será que nasceu esse menino rei? E o mesmo espírito que entrou em Faraó lá no Gênesis tomou conta do coração de Herodes, e ele promove a morte dos infantes. Ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque fazia 2 anos que os magos haviam visitado. Daqueles meninos da safra da época de Cristo, apenas 4 crianças sobreviveram naquele tempo. 4 meninos sobreviveram apenas. Os 4 vão se encontrar e vão ter as suas histórias cruzadas pelo meio da Bíblia Sagrada. Se tornam famosos. Um deles é Saul de Tarshite, conhecemos como Saulo de Tarso, também chamado de Paulo. Paulo nasceu no mesmo ano que Cristo. Além de Paulo, nasce também João, esse que vai ser chamado de o Batista. Nasce o meu Cristo, chamado Yeshua, o Machia de Israel, que só para te lembrar está aqui nessa noite e quer ser adorado. E além desses 3, tem um outro que não é tão famoso, porque sua história não é tão contada. O nome dele eu vou guardar para contar a sua história, porque vale a pena falar aqui. Ele está olhando para Israel. Ele é um judeu em quem não há dolo. É um judeu que é um dos cidadãos mais religiosos de sua época. Ele está discutindo teologia com um discípulo de Cristo chamado Filipe. Filipe, ao ser vencido pela teologia desse homem, porque ele era muito forte, anuncia: eu encontrei o Messias. E esse tal homem, judeu em quem não tem dolo, diz para ele assim: de onde ele vem? E Filipe grita com ele: ele vem de Nazaré. E esse homem em quem não há dolo dá um grito em deboche, dizendo: pode porventura alguma coisa boa vir de Israel? Alguém se lembra desse homem? Qual o nome dele? Natanael. Diga comigo: 1, 2, 3, Natanael. 1, 2, 3. Pois bem, Natanael é um dos que sobram, pastor Alexandre. Entre ele, João, Paulo e Jesus, que nasceram na mesma época, têm a mesma idade. Esses 4 foram protegidos da morte. Saulo, porque pertencia à aristocracia e morava longe daquela terra.
João, porque foi arrastado pela sua mãe até a península do Sinai e entregue na mão dos beduínos. Jesus, porque sua mãe e seu pai escondem o menino e sobem com ele para o Egito. E Natanael, esse Natanael mexe comigo a sua história. Por quê? Porque quem conhece um pouco da cultura judaica já deve ter se emocionado, porque deve ter tido a curiosidade de saber porque ele é um judeu em quem não há dolo. Não há outro como ele no Novo Testamento nem no Velho. É o único homem que a Bíblia diz: esse é um judeu perfeito, é um judeu casto, é um judeu puro, é um judeu consagrado. É este judeu que, quando encontra Filipe, discute teologia com ele, e Filipe diz: eu achei o Messias. Ele pergunta de onde vem o Messias, e Filipe diz para ele: ele vem de Nazaré. E ele grita: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Eu estava uma vez em Israel, eu estava entrando aqui agora, eu vi o pastor Alexandre ali com as fotos, ele sempre vai para Israel, né? Eu estava com uma caravana de 140 crentes em Israel uma vez, e dentro do ônibus estávamos passando numa subida, numa colina, e à direita ficava Nazaré. E a guia turístico disse assim para nós: à direita de vocês, à minha esquerda, está Nazaré. E um engraçadinho gritou: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Aquela judia ficou vermelha, ela falou comigo: pastor, eu posso dar um ensinamento para eles? Eu disse: por gentileza, faça. Ela respirou fundo e disse: nunca mais debochem de Nazaré. Porque as pessoas pensam que Nazaré é um lugar que não presta, mas não é isso. Na verdade, quando Natanael, e ela começou a ensinar, disse se porventura podia haver alguma coisa boa de Nazaré, é porque Natanael tinha dores de cotovelo com os habitantes de Nazaré. Nos tempos de Jesus, moravam em Nazaré 127 famílias apenas. E quais famílias moravam ali? Famílias que tinham árvore genealógica e podiam comprovar a sua descendência. A descendência ia até o rei Davi. Só morava em Nazaré famílias que vinham diretamente do caule, da árvore genealógica de Davi. Por quê? Porque havia uma promessa que nunca faltaria herdeiro no trono de Davi. Só morava em Nazaré quem tinha a possibilidade de ser a mãe do Messias. E os outros judeus que não tinham árvore genealógica para provar, morriam de ciúmes daqueles que moravam ali. E como Natanael era puro e era casto, a vontade dele era ser um daqueles que moravam em Nazaré. Ele olhou para Filipe e disse: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe olhou para ele e disse: vem e vê. E Natanael foi. E a Bíblia diz que quando Filipe e Natanael chegavam perto de Jesus, Jesus estava pregando. Jesus parou o sermão, olhou para os dois e disse assim: ei, Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira. E quando Jesus grita isso, Natanael, um judeu perfeito e religioso, ele cai de joelhos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunte ao seu irmão: por que Natanael disse isso? Pergunte a mim: por que, pastor? Tem gente que pensa que é porque Natanael e Filipe estavam conversando debaixo de uma árvore e Jesus passou de longe e viu eles. Não foi nada disso. A história diz que a mãe de Natanael também pertencia à aristocracia dos judeus, era uma mulher rica. Quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe de Natanael teve privilégios de informação. Então ela tirou a criança da cidade e ela estava indo para Tebas, a cidade que divide Israel com o Egito. E no meio do caminho ela sentiu a terra tremer pelo trote dos cavalos dos guardas pretorianos. E ela, quando olha para trás e vê a poeira dos cavalos e sabe que não tem para onde fugir, ela ora ao Deus dos céus dizendo: se tu salvares o meu filho, eu vou dar ele a sua casa para ser um grande homem de Deus. É quando ela olha para a direita e encontra uma figueira, e debaixo da figueira ela encontra uma moita de capim, e ela coloca aquele bebê debaixo da moita de capim e esconde a criança. Os cavalos com os guardas param perto dela. Os guardas acham estranho uma mulher da alta corte de Israel caminhar por aquela terra. Vem aquele mato. A tradição diz que tiraram as espadas e fincaram naquele capim, mas nada aconteceu. Quando os soldados foram embora, ela tirou a criança de dentro do capim, falou com Deus, disse: o meu filho será ensinado na tua lei. E o nome da criança era Natanael. Por isso que ele é um judeu em quem não tem dolo. Então quando Natanael está chegando arrogante perto daquele que nasceu em Nazaré, aquele nazareno olha para ele e diz assim: ninguém sabe da sua história, né, Natanael? Mas eu sei. Eu te vi debaixo daquela figueira. Eu te vi quando era um bebezinho escondido no meio daquela moita de capim. Eu te enxerguei lá. João é um desses 4 crianças.
João é arrancado da sua terra e levado para os beduínos, e os beduínos criam ele na península do Sinai. Quando você for com o pastor Alexandre a Israel, peça para ele levar você ali na península do Sinai, quem sabe fazer a caminhada de Moisés, e você vai ver por quilômetros um lugar que não tem nada, perto de lugar nenhum, longe de tudo, não há relva, não há água, e é nesse ambiente hostil que o menino vai ser criado, e para ser ali alimentado, dão a ele uma dieta balanceada. Ele passa a comer gafanhotos e mel silvestre. Não bastasse comer gafanhotos e mel silvestre, receberam da mãe do menino a seguinte instrução: o meu filho não pode ter a barba cortada e nem o cabelo, porque ele é um nazireu, escolhido por Deus no ventre, antes de nascer. Então ele não pode beber bebida forte, não pode tocar em coisa morta, ele não pode passar a navalha na barba e no cabelo. É nesse reino que esse menino vai crescer. Ele cresce comendo gafanhoto, mel silvestre, no meio do deserto, onde o sol durante o dia chega a 50, 52 graus, e à noite menos 3 graus. Ele cresce num ambiente difícil. É nesse ambiente que ele vai crescendo escondido, porque Deus mandou a mãe dele colocar esse menino longe de tudo, até chegar o momento dele ser revelado aos homens. Fico eu imaginando como ele cresce comendo gafanhoto e mel silvestre. Então devia ser magro, muito magro, magérrimo, porque esse tipo de alimentação não dá muita sustância. Tem proteína, mas não dá muita sustância, não cria gordura. Como ele não pode cortar o cabelo e nem a barba, e é criado no meio daquele deserto, eu imagino ele crescendo com o cabelo todo engrunhado e a barba também, porque o deserto com seu sol queima demais o couro cabeludo. Não bastasse isso, ele tem ainda uma marca que só ele tem. Pergunte qual? Só digo se todo mundo perguntar. A roupa dele. O estilista dele foi o próprio Deus. Deus não deixou ele usar roupa de pano. Enquanto no deserto todo mundo usa roupa de pano, ele usa uma roupa feita de pelo de animal. Não é da pele do camelo, é do pelo do camelo. Esse homem cresce no meio daquele deserto desta forma. Eu fiz uma vez o desenho dele, como diz a Bíblia. Coloquei um homem de cabelo comprido, desgrenhado, de barba comprida, desgrenhada, magro, usando aquela roupa de pele de animal, e eu desenhei um Neandertal. João nada mais era do que um homem das cavernas. Por onde ele passava, chamava a atenção de qualquer pessoa. Esse é o homem que Deus escondeu por um tempo, até que é chegado o reino de Deus sobre a terra. Ele sai da península do Sinai ao ouvir a voz de Deus. Ele atravessa um dos 12 portões de Jerusalém, e ao colocar os pés dentro da cidade, ele começa com um sermão violento, mas extremamente pequeno. Uma pregação de 2 frases. A primeira era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. E o segundo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E com essas 2 pregações apenas, sem levantar paralíticos, sem curar cegos, sem trazer o céu sobre a terra, ele impacta uma geração inteira. A chamada estava dentro dele. Israel passava por um período de escassez de Bíblia. Fazia 400 anos que Deus não falava com os homens. A diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento se desfaz exatamente em 4 séculos. Entre Malaquias e Mateus temos um período chamado interbíblico. Foi um período em que Deus parece ter olhado para a raça humana e desistido dela. A Shekinah, aquela nuvem de glória, desaparece da história. Deus não levanta mais voz profética na terra. O Senhor não anda mais pela terra em forma teofânica, em forma de anjo. Deus parece ter abandonado o homem à sua própria sorte, mas ele havia feito uma promessa. E Deus, quando promete, ele cumpre. Deus não trabalha com o meu tempo, nem com o seu tempo, mas quando ele fala, ele faz acontecer. Eu tenho pregado ultimamente que Deus às vezes fecha os lábios, mas ele nunca fecha os seus olhos, nem os seus ouvidos. Ele pode não ter falado muito com você nos últimos meses, nas últimas semanas, mas ele nunca perdeu você de vista, e ele nunca deixou de ouvir as suas orações. A hora em que ele abrir a porta do milagre, você vai passar por ela, e vocês dois serão felizes para sempre. Posso ouvir um grito de glória a Deus por esta palavra? Eu estou tentando aqui desenhar para vocês a história, porque é que Jesus vai elogiá-lo lá na frente. É esse homem que nasce de maneira miraculosa,
que tem o nome dado pelo próprio Deus, que tem a roupa feita pelo próprio Deus, que tem uma alimentação diferente, que aparece em Israel com uma pregação estranha, e há muito tempo não se ouvia ninguém pregando assim, que consegue arrebanhar as multidões. Parece que o peso na palavra dele, parece que a seriedade na pregação dele, e a violência com a qual ele encara o pecado, toca o coração das pessoas. Oxalá que nos nossos dias venhamos a encontrar homens que tenham esta mesma habilidade, profetas e profetisas, que não tenham medo de falar, custe o que custar, e doa quem doer, aos ouvintes que forem para os seus cultos. Homens e mulheres que falem não que os homens querem ouvir, mas aquilo que os homens necessitam, precisam, merecem e hão de ouvir. João é dessa linhagem. Ele consegue criar um ministério gigante de homens que passam a segui-lo. A história diz que ele batizava 5.000 homens e mulheres por dia nas beiras do Rio Jordão. Era ele mais esses 200 homens que faziam com que Israel todo voltasse à crença de que pela lavagem da água estavam purificados, e voltaram então a uma comunhão com Deus. Parece que ele não estava satisfeito com a sua pequena igreja que agora nascia. Ele queria impactar muito mais. E é numa bela quarta-feira que ele entra dentro do salão paroquial, por assim dizer, do grande rei Herodes. Herodes foi considerado o primeiro rei populista da história. É ele que cria uma maneira de ter o povo ao seu lado. É ele que consegue criar na frente do seu palácio uma sala toda especial, só para receber os desafortunados, os descamisados e sem tetos de Israel, que uma vez por semana faziam uma fila em procissão, entravam naquela sala e faziam seus pedidos ao rei Herodes. E Herodes, inspirado, dizia que o seu problema seja solucionado. Imagine a cena: uma mulher na frente do rei dizendo: na minha casa, na minha terra, no meu bairro, nós não temos saneamento básico. E Herodes, quem dá um tapa nas suas mãos, chama um engenheiro e diz: quero que no bairro dela seja construído um aqueduto. Então as pessoas começavam a dizer: não é voz de homem, é voz de Deus, porque é um homem que cura os nossos problemas e que traz solução para a nossa vida. Um belo dia um homem entra e diz: falta escola no meu bairro. E Herodes chama o seu secretário de educação e diz: quero uma escola rabínica lá naquele bairro. E as pessoas gritam: não é voz de homem, é voz de Deus. E isso faz com que o ego de Herodes fique inflado. Um belo dia, nessa quarta-feira, a fila está grande, e no meio da fila, onde existem homens e mulheres vestindo roupas de pano, há um homem vestindo uma roupa de pele de animal. Seu cabelo é desgrenhado e a sua barba também. Quando chega a vez de ele ser atendido, imagina o Herodes dizendo a ele: em que posso ajudá-lo, Senhor? E Herodes então se assusta, porque aquele homem levanta aquele dedo ossudo e magro, aponta no nariz dele e diz assim: o meu problema, Herodes, é o problema de todo Israel. Esta que está à sua direita não é sua mulher, é sua amante. Esta é Herodias. Herodias não é sua mulher, é mulher do seu irmão, e você traz a maldição de Deus sobre Israel. Herodes, arrepende-te do teu pecado. Em qualquer instância, soldados teriam pegado esse homem e linchado ele dali, talvez condenado à morte. Mas a Bíblia diz que quando João abria a boca para falar, todos temiam e tremiam, porque a unção de Deus estava sobre ele. Havia algo que o protegia, havia uma unção invisível, como se fosse um colete à prova de demônios ou à prova de seres humanos. As pessoas ouviam João e se inclinavam. O próprio Herodes não tinha condições de tocá-lo. A tradição diz que todas as quarta-feiras póstumas, Herodes sentava naquele trono tremendo e temendo que o João Batista aparecesse por ali. Eu li um livro há pouco tempo atrás, já dei gargalhadas, um escritor falando que naquele tempo Herodes chamou um grupo de seus assessores só para não deixarem o Batista chegar perto do palácio dele. Às quartas-feiras esses homens cercavam o palácio para que João não chegasse nem perto daquela sala. Herodes então sentava no trono e perguntava: o homem está aí? Não, o senhor pode trabalhar tranquilamente. A tradição diz que João, como não podia entrar mais naquele lugar, do lado de fora, mirava sua boca para as janelas altas, porque não havia ar-condicionado, então eram janelas nos pés direitos muito altos dos palácios. Ele pegava o vento, que em certa hora do dia o vento batia forte sobre as paredes, ele inclinava a cabeça e soprava um grito, dizendo: Herodes, arrepende-te! E a voz de João entrava lá dentro como uma voz profética, e Herodes perdia o rumo de casa, saía correndo do seu trono. Herodes ficou atormentado, e não há quem calasse aquele profeta.
Há quem diga que Herodes manda cercar a sala inteira, e João lá no meio da praça, longe, cerca de 50, 70 metros, quando as portas do palácio se abriam, ele pulava e gritava. Ninguém entendia nada, mas as pessoas sabiam o que era, e a voz miúda ia passando, até que a murmuração chegava dentro da sala, e as pessoas diziam: o homem está gritando que essa que está ao lado de Herodes não é mulher dele, é uma adúltera, é Herodias. O pavor é tão grande que Herodes manda fechar a cidade para João. João não pode mais entrar na cidade. Até que uma bela quarta-feira, quando abrem a porta, surpresa, não há ninguém para Herodes atender. E Herodes pergunta: cadê o povo? E os seus assessores saem correndo pela cidade. Daqui a pouco voltam jururu, borocochô, mexendo na cabeça, coçando, dizendo assim: o povo está ali. Ali aonde? O povo está ali. Ali aonde? O povo está ali na beira do Jordão. O que eles estão fazendo na beira do rio? Abrir uma igreja lá. Como assim? Tem um templo dos milagres lá. E quem é o pastor? É o tal do João Batista. E o que ele prega? A pregação dele é boa. Ele chama todo mundo de cobra. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então eu aprendo com essa história que se fecharem a porta para um profeta, Deus abre 10 portas a mais. Se você tem uma vocação divina, deixa eu te dar um conselho: não perca o rumo dela nunca. Se você tem uma vocação, algo que queima o seu coração, não deixe os seus sonhos se esmorecerem nem morrerem. Se homens colocaram um ponto final, que o meu Deus nessa noite pegue a caneta dele, vá lá naquele ponto final e puxe para baixo uma vírgula, porque homem não põe ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. Porventura estaria eu pregando numa igreja comum? Não estou pregando em uma igreja comum. Eu estou falando para homens e mulheres que só estão nessa nação porque têm uma vocação divina. Só atravessaram os reveses da vida, só saíram do seu país para cá, não é por causa dos infortúnios, como muitas pessoas pensam. Esses são os veículos que Deus usaram para você chegar aqui. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo na sua vida acontecer aqui. E se você teve a infelicidade de cruzar com Herodes no meio do seu caminho, assim diz o Senhor: as favas com Herodes, porque a sua chamada permanece viva dentro de você. E se você crê no que eu falei, não dê um grito agora não, dê um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Esse é o João Batista. É um homem destemido que prega com força. Vamos conhecer a igreja dele, vamos assistir um culto na igreja de João. Quem vem comigo? Desce à beira do Jordão comigo. Está ele lá na beira da água pregando o seu grande sermão. É chegado o reino de Deus sobre a terra. Imagina ouvir isso todo dia sem parar. Era só isso. E as pessoas vinham correndo para ser batizadas. E antes de serem batizadas ainda tinham um apelido: sua cobra miserável. E o povo gostava disso. Eu fico imaginando que a multidão ia ouvir João exatamente por causa do fato dele chamar todo mundo de raça de víboras. Porque dentro da sociedade haviam camadas sociais. Haviam ricos e pobres, empregados e patrões. Haviam aqueles que eram de castas grandes, de castas pequenas. Haviam aqueles que eram negros e brancos. Haviam aqueles que eram feios e bonitos, e gordos e magros. Na sociedade as pessoas eram separadas. Mas quando chegavam no Rio Jordão, na igreja de João, eram todos nivelados pelo prumo de Deus. Era todo mundo igual. Não tinha grande nem pequeno, nem rico nem pobre. E os pobres amavam ver João falar para aquele rico: venha cá, sua cobra, porque eu vou te batizar. E o povo dizia: eita, que a minha patroa ouviu o que ela precisava agora. O povo gosta de uma coisa mal feita. As pessoas amavam ir na igreja de João porque era todo mundo igual. Que isso sirva de lição aqui dentro também. Você pode ser empresário, rico, pode ser até deputado federal como eu, mas lá fora, aqui dentro, são servos do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Deus nos olha de maneira igual. O que um recebe, o outro pode receber também. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus por essa palavra? Ah, meu Deus. É João pregando. Eu gosto sempre de falar isso, porque como ele chamava todo mundo de cobra, as pessoas ficavam na expectativa. Pode imaginar João colocando o nome nas cobras? Venha cá, sua caninana. E o povo dizia: dá-lhe, João. Batizava e ia embora. E o povo: e essa aí, João? Venha cá, sua urutu cruzeiro. Tibum, vai embora. E essa aí, João? Parente da minha sogra. Ai, minha mulher está aqui. É o que dá. Eu sempre prego só amor, perdão. É a jararaca. Venha cá, sua jararaca. Tibum, vai embora. E João botando nome nas cobras. E o povo: esse é João, essa é a minha igreja. Até que um dia João estica a mão para chamar mais uma cobra, e a boca dele trava. E o povo diz: João, por que calou? Que cobra é essa? Ele diz: não é cobra. Esse é um outro animal. Eu não vejo cobra, eu vejo um cordeiro. Eis aí
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele. Eis aí o Cordeiro de Deus. E João batiza o Cordeiro de Deus. Mas antes de batizar, ele sai das águas e vai ter com ele. A multidão se cala e diz: que homem é esse, que até João sai das águas para ir ver e ter com ele? João escutou, abriu a boca e pregou. Esse é o segundo sermão dele. Esse é aquele que eu venho falando há algum tempo. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com fogo. E João se encontra com Jesus e ele diz: eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus diz: para que se cumpra as palavras e a lei, fique por assim agora. A Bíblia diz que quando João faz a confissão de fé e deita Jesus nas águas, quando Jesus sai das águas, o céu se abre e a Trindade divina se encontra depois de muito tempo. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e Deus grita do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Pois bem, fazendo um resumo bem rápido, por que Jesus vai dizer depois que entre os nascidos de mulher não tem ninguém como esse homem? Porque ele é o único homem que nasce por escolha divina e recebe o nome que o próprio Deus dá. Outros foram escolhidos, mas Deus não deu nomes a eles. Ele é criado longe, ele tem a roupa feita pelo próprio Deus. O estilista dele é Deus. Só 2 homens na Bíblia Deus fez roupas para eles. O outro foi Elias. Você se lembra de Elias? Elias também tinha uma roupa igual a de João. Jesus olha para ele e vê que ele tem uma unção semelhante daquela de Elias. Esse homem chamado João, que prega para Herodes, que prega para o povo, que cria um ministério gigante, que tem 200 discípulos que batizam. Esse homem que encanta Israel, que divide as águas, que faz terminar um ciclo, uma era. A era da lei vai embora e abre a era da graça. Esse que é a voz, o que clama no deserto, é por Cristo aplaudido, porque é um homem diferente. É ele que é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Por isso, ele é o maior homem que nasceu na terra. Amém até aqui, igreja? Pois bem, mas eu não vim aqui para contar a biografia dele apenas. Eu vim aqui saber o que foi que aconteceu com ele no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Porque no Evangelho de Mateus, toda aquela glória, toda aquela unção, todo aquele poder, aquele manto, toda a proteção que havia ao redor dele, o anjo do Senhor que estava ao redor dele, com uma espada na mão, que não deixou os soldados tocarem nele, quando ele estava dentro do palácio, afrontando Herodes, desapareceram. E o homem mais poderoso da história está acordando dentro de uma tenda feita de pele de animais, aos gritos de soldados, que derrubam a sua tenda e colocam um par de grilhões nas suas mãos e nos seus pés. Eu imagino que não foi nada fácil para esses soldados. Eles conheciam a história de João. Eles já sentiram a presença dele quando ele entrou no palácio, que ele não era normal. Mas Herodes decretou: eu quero que ele seja preso. Os soldados devem ter argumentado: mas ele não é normal. E Herodes deve ter insistido: ou morre ele, ou morre vocês. Se virem, tragam ele para mim algemados, ou morram pelo deserto. Os soldados não tinham escolha. Mas naquele dia, quando eles conseguiram tocar em João, eu imagino o susto, pastor Alexandre, porque João não era normal. João era quase que um anjo na terra. João era um homem que encarava Herodes. Havia uma glória sobre ele, um respeito sobre ele. Os soldados pensavam que quando tocassem nele seriam fulminados, mas não foram fulminados, não foram sequer mortos, não sentiram sequer um arranhão. Eles arrastam João pelo deserto e levam ele a uma masmorra. A masmorra ficava no subsolo do palácio. A maioria dos profetas que iam para os calabouços morriam, não apenas decapitados, como o caso de João, morriam de tuberculose, como o caso de Jeremias, porque ficavam no subsolo, num lugar extremamente frio e úmido. É nesse calabouço que João é jogado. Quando a figura de João entra nesse calabouço, os presos que estão ali devem ter encostado na parede, porque João é conhecido. A roupa dele o denunciava.
Só tinha um homem que usava roupa do pelo de camelo naquele tempo, que tinha a barba comprida e o cabelo comprido, e que era magro daquele jeito. Era a boca de Deus na terra. Os presos se afastam dele. O João entra naquela prisão. E eu queria tentar aqui que você me ajudasse a imaginar o que pensa João, o que está acontecendo na mente dele. Primeiro, ninguém tem poder de tocar nele. Agora ele está vulnerável. Na mente dele ele deve estar dizendo: Deus tem algum propósito nisso. Porque é isso que o bom crente diz. Quando ele entra na prisão, ele diz: Deus deve ter algum propósito nisso. Será que ele vai abrir essa prisão, vai mandar um anjo, um terremoto? E passa a primeira noite, e Deus não o tira da prisão. Não há visitação de anjo, não há um toque divino. A segunda noite, eu imagino que da terceira em diante ele começa a usar as armas que os crentes têm quando se vê no meio de uma violência. Deve ter impregnado um jejum, porque o jejum supostamente traz o milagre, e o milagre não veio no próximo dia, nem mais um, nem mais outro. João fica 30 dias preso atrás das grades, e nesses 30 dias os presos começam a perceber que ele não é anjo, que ele não é um grande homem, que ele é só um ser humano de carne e osso, é uma caricatura, é um personagem. Não sei se abusaram dele, não sei se tiraram sarro dele. Eu sei que João deve ter se desesperado, eu sei que durante a noite deve ter clamado, gritado, e o Deus do céu não falava mais com ele. 30 dias presos. Quantos dias? 30 dias presos. E ele recebe a sua primeira e única visita. 2 discípulos. Quantos discípulos eu disse? Você lembra quantos discípulos ele tinha, que eu falei? 200. Só 2 foram visitar ele. Cadê os outros? Vamos começar a pregar? Cadê os 198 que queriam estar com ele porque ele era o cara, porque ele era o maior de sua época, porque o seu ministério estava pomposo e crescendo? Andar ao lado do homem que até o rei Herodes fugia dele era muito fácil. Mas agora que a couraça sumiu, a proteção desapareceu, o anjo foi embora, agora que ele começa a cair em desgraça, agora que ele não tem mais fãs, agora que ele não tem mais dinheiro, porque não entra mais oferta no ministério, agora que ele não tem mais nada, quem é que quer ir visitá-lo? Quem quer ficar ao lado de um leproso? Só sobraram 2. É assim a vida. Maldito é o homem que se estriba em cima da sua beleza, da sua riqueza ou do seu grande nome, porque a vida é cíclica. Algum tempo atrás eu pregava que a vida era uma roda gigante. Tem uns 4 meses que eu comecei a pedir perdão aos irmãos, dizendo que eu errei. A vida não é uma roda gigante, a vida é uma montanha russa, porque às vezes você está de pé, mas está de cabeça para baixo. A vida não é uma roda gigante, é uma montanha russa. Ninguém cuspa para lado nenhum e ninguém atira o dedo para lado nenhum. Mateus 7 já dizia isso: aquele que mede alguém será medido de maneira igual. Não julgue para você não ser julgado. Nunca olhe e fique se alimentando de desgraças alheias. Cada um deveria cuidar da sua própria vida, porque segurar a sua própria vida já não é fácil. Agora, emprestar a sua língua, o seu dedo, mais o dedo do que a língua, por causa dessa desgraça de Facebook, por causa desse inferno de mídias sociais, onde as pessoas passam a informação ou a desinformação das mentiras, sem saber a verdade, e não sabe o efeito que vai dar isso lá na frente, não sabe que podem mutilar, destruir, arrancar vidas, acabar com casamentos, destruir empregos, porque as pessoas vivem de se alimentar de fofocas. Que o Deus de Israel cure o nosso coração disso. Porque enquanto você é alguma coisa, as pessoas estão do seu lado. E depois? João viveu isso na pele. Quando os 2 amigos foram visitá-lo, a única coisa que ele perguntou a eles é de cortar um coração. Ele não perguntou se o caixa do ministério estava bom, se a igreja tinha membros ainda. Ele perguntou assim: amigos,
Lembra daquele homem que eu batizei? Será que ele era o Messias mesmo? Respira fundo aí. O maior homem nascido na terra ficou 30 dias num vale. E 30 dias no vale foi o suficiente para ele desacreditar em Deus. Não entendeu? Vou falar de novo. O maior homem nascido nessa terra, 30 dias de luta, 30 dias de deserto, 30 dias de desemprego, 30 dias com a família arruinada, 30 dias com o nome na lama, 30 dias debaixo de uma calúnia, 30 dias abandonado por tudo e por todos. E ele já não acreditava que Jesus era Jesus mais. Nesta noite, pastor Alexandre, com todo respeito, eu não vim pregar para os crentes fortes da sua igreja, porque os fortes não precisam me ouvir, eles aguentam o tranco sozinho. Eu vim falar para aqueles que já não acreditam que Jesus é Jesus mais. Se não acredita, por que está aqui, pastor? Porque não tem um lugar melhor para ir. Aliás, o corpo está viciado de vir à igreja, mas só o corpo vem. Você consegue entrar na igreja, mas não consegue entrar no culto. Tem anos, meses, semanas. Pastor, explica isso. Explico. Entrar na igreja, qualquer um entra, até cachorro entra se a porta estiver aberta. Agora, entrar no culto é diferente. Não é ficar olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não é ficar de braço cruzado com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí, eu sou o pastor de antigamente ainda. Não é ficar o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Não, pastor, é que eu não sou mais menino. Não é mesmo. Você agora enferrujou, está um velho corocas. Você perdeu a estribeira, perdeu a sensibilidade. Não, pastor, eu dou glória a Deus, mas agora eu sou mais equilibrado. Não é equilíbrio, é frieza. Está faltando fervor, está faltando alegria. Você deve estar preso em alguma grade. Nessa noite eu vou orar para essa grade ser quebrada. Eu vou orar para você voltar a acreditar que Jesus é Jesus ainda. Que um culto como esse pode trazer o céu sobre a terra. Pois se não der para trazer o céu sobre a terra, que esse culto arraste a igreja até o céu. Mas os crentes vivos precisam se manifestar. Alguém entendeu o que eu disse aqui? Alguém pode levantar a mão direita para o céu comigo? Por gentileza, chacoalhar a mão. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarre o ombro de quem está do seu lado agora com carinho e respeito. Mas nem assim você faz. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. Não, com força, tira ela do lugar. E seja profeta, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, pelo amor de Deus. Diga: para isso Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família, para sacudir o seu casamento, para sacudir os seus sonhos na América, para sacudir a sua empresa. O Senhor te trouxe aqui para que você volte a acreditar que Ele é Deus. Adorar a Deus quando está tudo bem é fácil, amigo. Dá glória a Deus enquanto o seu business vai bem, enquanto você consegue se comunicar e falar how are you. Isso é muito fácil. Adorar a Deus enquanto a sua esposa está bonita. Ela chegou aqui parecendo, nos Estados Unidos, uma bruxa. Agora está parecendo a Xuxa. É fácil adorar a Deus quando as coisas estão assim. Adorar a Deus quando seu filhinho está barrigudinho e tem comida em casa. Adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Eu quero ver você entrar aqui dando glória a Deus é quando tem um filho morto no segundo andar da sua casa. E alguém pergunta: por que você está assim? Quero ver você olhar e dizer assim: vai tudo bem na minha casa. Não entendeu? Vou falar de novo. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Quero ver você adorar a Deus agora, que o teto está desabando, o chão está te engolindo, as pessoas querem acabar com você, e você entrar aqui e se agarrar na única coisa que te sobrou, um caquinho de telha, olhar para o céu e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. Ah, pastor, mas esse ano foi um ano desgraçado, infeliz. Eu disse esses dias que estava pregando que hoje nós estamos no dia 293 de agosto. É um mês ruim, não acabou agosto ainda, de tanta coisa ruim que acontece, né? O ano é ruim, e tem gente com medo de ter a parte 2. A minha filha me mostrou ontem, disse que na internet estão dizendo assim: 2016 acaba 31 de dezembro, mas vem a parte 2, está amarrado em nome de Jesus. O ano miserável do inferno, o ano foi ruim, mas ainda não aconteceu o final dele. Esse será um Natal surpreendente.
Esse será uma passagem de ano que você nunca sonhou na vida. Por quê, pastor? Porque eu vim aqui te estimular a dar glória a Deus atrás das grades. Deixa o diabo apavorado. Pastor, calma aí, eu nunca ouvi essa palavra. Escute ela então. Deixar o seu amigo apavorado é fácil. Eu quero ver você deixar o diabo apavorado. Como é que se apavora o diabo? É você perdendo tudo e dizer assim: eu continuo acreditando em Deus. Nada abala minha fé. Levantou 11 mil demônios contra mim. 1000 está caindo aqui, 10 mil está caindo aqui, e eu permaneço de pé adorando o nome do Senhor Deus. Ei, João, é só 30 dias de luta, aguenta o tranco, não perde a fé. João impregnou seus discípulos com aquela história horrível. Os discípulos que acreditavam em João agora estão dizendo a si mesmo: se João não acredita em Jesus, nem nós. Por gentileza, arrume fé. Tem gente que está espelhando em você, sua família está olhando para você. Você sempre foi sustentáculo. Quer chorar? Se tranca no quarto, ou se tranca no banheiro. Quando eu era jovenzinho, eu pregava uma mensagem que naquela época funcionava, agora não funciona mais. Funcionava porque na época tinha os discos do lado A e B. Agora não tem mais, agora é só DVD, né? Eu ensinei os crentes a fazer a oração do lado A e a oração do lado B. Eu disse: a oração do crente tem que ter esses dois lados. A oração do lado A é a oração que qualquer um pode ouvir. A oração do lado B é aquela que só Deus pode ouvir. Como assim, pastor? Oração que só Deus pode ouvir. Miserável homem que sou, quem pode me livrar desse corpo? O mal que eu quero, o bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero, faço todos os dias. Eu tombei, caí, escorreguei, me machuquei. Esse é o tipo de oração que só Deus pode ouvir. Porque se você falar para mais alguém, ou para o próprio Satanás, você está morto. Agora, se você perceber que o diabo está chegando, vira o disco e põe no lado B e grita: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que em breve o Senhor vai se levantar. Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. Esse ano pode ter sido ruim, mas como eu disse, não terminou. E o ano que vem vai ser melhor, eu profetizo isso. Mas você tem que continuar vendo Jesus. Os 2 discípulos sem fé correram até onde Jesus estava. Quando chegaram lá, naquela época não tinha internet, onde Jesus estava, a notícia não tinha chegado ainda da prisão de João. Jesus parou a pregação e deu oportunidade para os discípulos de João. Os 2, ao invés de chamarem Jesus num canto, gritaram assim: João mandou perguntar se tu és o Cristo, ou se tem que esperar outro. A voz dos discípulos entrou no ouvido da multidão. A multidão, nesse texto, é chamado de turba. Chamado do quê? Eu vou ler aqui para vocês de novo. Turba, Mateus 11, verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas. Diga comigo, turbas. Sabe o que é turba? É uma multidão revoltada. O povo estava quietinho ouvindo Jesus pregar. Quando os discípulos de João falaram assim: João está duvidando que o Senhor é o Messias, a multidão se alvoroçou. Começaram a pegar pedras e paus. Estão dizendo: calma aí, se João não acredita que esse homem é o Messias, então ele é um impostor. Se é um impostor, vamos matar ele. E aí vem um texto que poucas pessoas interpretam. Quando Jesus viu que a multidão criou aquela turba, Jesus se levantou e começou a operar milagres instantaneamente. Jesus olhou para eles e disse assim: voltem e digam para João que vocês estão vendo agora, presente. Não é o que vocês viram, nem o que vocês vão ver. Quando Jesus percebeu que a multidão se revoltou, começaram a pegar pedras, porque virou uma turba, porque acreditaram que Jesus era um impostor, Jesus estende as mãos e começa a curar. Aí o cego vê, o paralítico anda. Há um reboliço. Quando acontece aquele reboliço, Jesus grita: voltem e digam para João o que vocês estão vendo aqui. Que aqui o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o morto ressuscita, e o evangelho é pregado aos pobres. Agora respire fundo e promete que não desvia. Quando o povo viu os milagres, começaram a jogar as pedras e os paus fora. E começou a boca miúda com outra murmuração. E a murmuração era essa: ei, João, estou sabendo que está preso. Se prendeu porque deve. Onde tem fumaça, tem fogo. Não é isso que a gente mais escuta? Os crentes se reúnem e falam: você viu quem caiu? Ah, como eu queria ver um grupo falando: vocês viram quem Deus acabou de levantar agora?
ali no Templo dos Milagres, Deus está usando muito aquele pregador, aquele cantor. A gente não tem esse espírito. É murmuração embaixo de murmuração, em cima de murmuração. Quando Jesus percebe que o povo está murmurando, e agora estão falando de João, primeiro estavam contra Jesus, aí Jesus fez sinais, aí agora eles estão contra João. Ei, João, está preso. Jesus escutou, parou eles e fez assim: ei, por que estão falando de João? Quando vocês foram ver João, o que vocês esperavam encontrar? Um homem vestindo roupas finas? Os que usam roupas bonitas estão nos palácios. João não é nada mais e nada menos do que um caniço do deserto. Diga comigo, caniço do deserto. Eu fui estudar o que é o caniço do deserto e chorei. Jesus comparou João àquilo que no Brasil nós chamamos de bambu. Quem lembra de bambu? Quem já viu uma toceira de bambu? Um monte de bambu junto, né, com as raízes. Jesus está dizendo assim: quando vocês foram ter com João, vocês esperavam que ele fosse importante, mas ele não é. Ele é só um caniço do deserto. O caniço do deserto nasce no meio da areia. E quando vem um vento, assim como o bambu, ele inclina. Só que ele sofre 10 vezes mais que o bambu. Porque o vento do deserto não vem sozinho, ele vem com areia. Ventos com velocidade de 20, 30, 40 quilômetros por hora. Quando batem nesses bambus, vão arrancando pedaços deles. Além de arrancar pedaços, tombam eles. E não só tombam, porque o bambu do Brasil vem o vento, ele tomba, passou o vento, ele levanta. O caniço do deserto não. O vento bate junto com a areia, arranca pedaço, ele tomba e ele é enterrado. Quem passou de manhã viu o bambu, de tarde tinha uma plaquinha: aqui jaz um caniço do deserto, porque ele está sepultado. Só que 2 meses depois, alguns casos até 3 meses depois de sepultado, o vento que foi, volta. O vento que enterrou, começa a tirar areia. E as pessoas começam a ver um pedacinho de madeira todo tortinho e seco. Ninguém dá nada. Daqui a pouco, o caniço do deserto começa a se levantar. Ele vai até ficar em pé. Ele fica em pé cheio de cicatrizes. Mas as cicatrizes também são curadas. E 3, 4, 5, uma semana depois, a pessoa diz assim: ué, mas não estava morto? Pois é, agora está cheio de flores de novo. Não pegou a revelação? É Jesus dizendo: João é um caniço do deserto. Ele pode estar sepultado agora, mas já já vai ressuscitar. A luta não é eterna. O sofrimento não é para destruição. Na vida do crente, o que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Deus permitiu. Em todos os casos, a vitória é garantida. Se você está sofrendo, eu não vou dar tapinhas às suas costas e te abraçar, chorar com você a noite inteira. Eu passei dessa fase. A barba branca me deu experiência. Quando alguém hoje está sofrendo, eu pego uma pessoa, pego na mão dela, dou um beijo assim: meus parabéns. E a pessoa diz: o senhor é sádico, o senhor gosta de ver a gente sofrendo. Não, é que eu já passei por aí. E eu sei onde você vai chegar. O tamanho da sua luta é o tamanho da sua vitória. Todas as vezes que Deus te der um sonho, José, e te fazer ver o sol e a lua. Para onde fica o sol e a lua mesmo? Na terra? No mar? Onde fica o sol e a lua? Me mostra, me mostra. E segure a mão. O céu e a lua fica para lá. Todas as vezes que Deus te mostrar o sol e a lua, e Ele falar que vai te colocar acima deles, deixa a mão para cima, eu não mandei abaixar ainda. Vou te dar um cascudo na cabeça. Toda vez que Deus te mostrar o sol e a lua, antes de Ele te colocar lá, Ele vai pegar o sol e a lua e vai inverter para baixo. E vai transformar numa cisterna. Aponte para baixo. Diga para o seu irmão: é lá que Deus vai te colocar antes. Aí depois você estará pronto para subir lá. Não há nada de graça no reino de Deus. Principalmente a chamada. Principalmente os milagres. Tudo tem um alto preço. E o alto preço vem com a perseverança. Quando Jesus estava terminando essa pregação, Ele disse assim para eles ainda um ensinamento, que é um ensinamento que mexe comigo. Todo mundo podia julgar João.
Ele fez uma folha de serviço para Deus imensa, mas teve um momento da vida dele que ele perdeu a fé. Se João fosse membro das nossas igrejas, ele seria excluído e excomungado. Porque faça 99 coisas boas e você é um anjo. Faça só uma errada. Tente. E vão rasgar toda a sua história, vão dizer que você não presta para nada. Jesus não é assim. Jesus sabia que João tinha duvidado dele, mas olha o que ele diz. Ele está atrás das grades, duvidou que eu sou o Messias, mas entre os nascidos de mulher não tem ninguém igual a ele. É a maneira de Deus dizer assim: ei, eu tenho uma balança, e a minha balança não é como a do homem. O que te sustenta aqui é a sua ficha corrida do passado. O que te faz permanecer aqui ainda é porque houve uma época da sua vida que você era frutífero. A primavera foi tão imensa e intensa que você tinha flores e frutos. Talvez você tenha vivido os seus últimos anos nessa terra como um inverno muito grande. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu vejo o peso que você tem diante de mim ainda. Eu não te julgo por um ato. Você ainda tem credibilidade. Você ainda é meu servo. Você ainda é minha serva. E quem viver verá. Vai haver um tempo de glória chegar. O Senhor me trouxe aqui só para te dizer: a sua história não foi escrita por homens. A sua história não foi escrita por religiões. A sua história foi escrita pela mão dele. E ninguém mata aquele que Deus quer que viva. E ninguém enterra aquele que Deus quer que salte. Pastor, por que as coisas estão dando tudo errado na minha vida agora? É um processo. Tem coisas na vida que não tem como explicar. Tem coisas na vida que você tem que aceitar. Você não tem que entender. Você tem que abrir o coração e deixar cair aqui dentro. Eu acho que ninguém mais do que eu tem experiências com isso. De todas as lutas e violências que eu passo ao longo dos anos. Quem me conhece já colocaram apelido em mim de Highlander. Os pregadores do Brasil, os pastores me chamam de Highlander. Eu falei: o que é isso? É aquele que ninguém consegue matar. Eu entrei esses dias na Câmara dos Deputados, tinha uns 30 deputados, nenhum evangélico. Chegaram: meu pastor, antes da gente começar a comissão, o senhor pode fazer uma reza por nós aqui? Eu falei: reza? Eu falei: por que vocês querem a minha reza? Porque a sua reza é braba. Eu falei: mas por que a minha reza é braba? É porque o seu santo é forte, pastor. Eu falei: mas explica. É, pastor, porque tudo que acontece com o senhor, a gente pensa que é para te destruir, e o senhor sai maior do que antes. Por que o senhor consegue dar a volta por cima e a gente não consegue se livrar de nada? Aí eu olhei para ele e disse assim: é porque o meu Redentor escreveu a minha história. E quem escreveu a minha história não deixa ninguém apagar ela. Deixa eu te dizer, homem tira o que o homem dá. Se as portas foram abertas para você pelo homem, você tem que fazer um malabarismo para permanecer e botar esse homem sempre acima dos deuses, porque senão você vai perder tudo. Mas se foi Deus que te deu, não, eu vou falar então, se foi Deus que te deu, se o que você tem veio da horizontal, você está lascado, qualquer hora você vai perder. Mas se o que você tem veio da vertical, se apegue, porque ninguém tira, ninguém toma. O seu ministério é grande, a sua vida é poderosa, e a sua família está na palma da mão de Deus. E quem viver, verá, para ver que a sua história não pode ser destruída. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E só quem crê nessa palavra, fique de pé, por gentileza. Pastor, me perdoa, que agora que eu vi o horário que eu passei 10 minutos, me perdoa. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira oração, eu quero orar com os meus irmãos que tiveram um ano ruim demais, que passaram pelo vale da sombra e da morte. Esse ano você disse: eu acho que eu não vou chegar até o fim. Problema na família, problema no trabalho, problema no ministério, problema pessoal, enfermidade. Você foi testado e levado ao limite, e você está atrás das grades. E olhando atrás das grades, você diz assim: será que Deus ainda é Deus? Incline a sua cabeça. Se você tiver coragem, vem aqui perto de mim, para eu orar pela sua vida. Pastor, mas se eu for aí, o que é que vão falar de mim? Alguém aqui pode falar de você? Alguém morreu na cruz por você aqui? Alguém
Alguém paga as suas contas aqui dentro? Isso, vem chorando mesmo. Vem, João. Eu sei o que é ser caluniado. Eu sei o que é você quase perder tudo. Eu já passei por isso. E eu estou aqui para provar para você que é possível vencer. E por que o Senhor está chamando a gente no altar, pastor? Porque eu só consegui vencer minhas batalhas no altar. Eu só consegui vencer minhas batalhas pegando nas pontas do altar. Isso aqui não é um lugar comum. Durante a ministração da palavra, ele se transforma no Santo dos Santos. E o Eterno está aqui na frente te esperando. Venha, chegue mais perto. Pegue na mão de quem está do seu lado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estou ouvindo, Senhor, gemidos inexprimíveis, Pai. Eu não ouço com esse ouvido, eu ouço com o meu espírito, Pai. Irmãos que não deram glória a Deus no culto, e não é porque não queriam dar. Pessoas que não conseguiram se alegrar, e não é porque não estavam abertas a te adorar. Só o Senhor sabe o que eles estão passando. Só o Senhor sabe a ligação que ela recebeu, a ligação que ele recebeu. Só o Senhor sabe as chantagens emocionais, as chantagens do trabalho. Só o Senhor sabe o vento que sopra a uma velocidade suficiente para arrancá-los do lugar onde estão. Eles hoje quase não vieram ao culto. A sua filha entrou no banheiro hoje e chorou. Sua filha estava lá limpando aquela casa com louvor, e as lágrimas dela se misturaram à poeira que estava no carpete, Pai. Tem noites tão escuras, ó Deus, que a gente não percebe o dia amanhecer. Tem dias que a gente grita e ninguém escuta, Deus. Tem dia que não temos a quem procurar, a quem pedir ajuda. Vem, Senhor. Vem com as suas asas abertas. Coloca debaixo das suas asas essa família que está aqui à frente. Coloca debaixo das suas asas esse meu irmão, esse meu conterrâneo, esse meu Patrício, essa minha conterrânea do Brasil, que veio para esse país em busca de um sonho, e o sonho virou um pesadelo. Não tem onde se apegar a não sentir. Eles estão atrás das grades, e atrás das grades não dá para ver a luz, não dá para ver que o Senhor está vivo. Deus de Israel. Eu ouço barulhos acima do teto deste santuário, barulho de espadas. Anjos e demônios estão brigando, estão degladiando pelas vidas que aqui vieram. Eu já quero decretar que a vitória será do nosso lado, Pai. Senhor, eu ordeno que os demônios desapareçam. O desespero, a angústia, a depressão, a síndrome do pânico. Eu ordeno, Senhor, que a frustração interior, eu ordeno, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse complexo de inferioridade, esse sentimento de culpa, desapareça agora, porque este lugar está sendo tomado pela sua glória. Vem, Senhor, vem dos quatro cantos da terra, sopra a sua glória sobre nós. Se houver aqui na frente alguém que era batizado com o Espírito Santo, dá um sinal, Pai, a ele, que eles comecem a orar em outras línguas, que o gemido e o choro dêem lugar a um tempo de alegria, porque quando eles atravessarem a porta deste santuário e forem para a casa deles, eles sairão com o Senhor dizendo: a história não acabou, um novo capítulo está sendo escrito. Ah, Deus de Israel, eu sinto a sua presença nesse lugar. Eu profetizo, ó Pai, a falência do império das trevas, das obras de feitiçaria,
Eu ordeno agora que tudo no reino espiritual seja transformado, e o Deus da Bíblia faça um pacto novo com seus filhos, em nome de Jesus. De cabeça baixa, solte a mão de quem está do seu lado. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão de pé, levante a mão direita para o céu e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha fé, a minha esperança, que roubaram o meu fervor, a minha alegria, eu ordeno. Grite, diga, eu ordeno. Venha para a palma da minha mão agora. Pegue pela palma da sua mão esses demônios. Feche a sua mão agora. Segure na palma da sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima, e vai abraçar 7 pessoas, porque o 7 é o número da plenitude, da perfeição. E você vai dizer a eles: a minha prisão está se abrindo, e um tempo de glória está chegando. E aí vocês cantam muito bonito o louvor. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer na sua vida o ano que vem. O ano que vem, para te enxergar, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai voar nas asas do Espírito. 2,5, o Senhor Deus manda esta palavra: um avivamento em todas as áreas da sua vida está chegando. 3, jogue no chão, pisa em cima com força, destrói esses demônios e abrace 7 pessoas. Abrace 7 irmãos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Para terminar, como eu disse, eram 2 orações. A segunda, incline a cabeça. Será que tem alguém entre nós que há muito tempo não frequenta igreja nenhuma, que há muito tempo não toma santa ceia, que foi vencido pela depressão e o frio dessa terra, que se escandalizou ou se frustrou, foi excluído, excomungado, expulso de algum ministério, e aquele ministério que não entendia de misericórdia, não sabe o que fez? Mateus 16, 18, tudo que é desligado na terra é desligado do céu. O seu nome foi riscado do livro da vida. É por isso que você sente áreas de morte. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, João ou Joana, não é para a morte, foi só um tempo de luta. O Senhor quer devolver para você tudo que foi roubado. E o que eu tenho que fazer, pastor? O caminho é antigo, é o corredor da igreja. O caminho é o altar. Se você que está afastado, que há muito tempo não toma ceia, acredita na oração de um pastor, de um profeta, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui perto de mim, e sobre você eu vou colocar a minha mão, e eu vou pedir para Deus te dar da mesma unção que Ele me deu. Pastor, mas se eu for ir, o que as pessoas podem pensar de mim? Esquece as pessoas, incline a cabeça, feche os olhos. Ninguém tem que pensar nada, ninguém tem que imaginar nada. Se você vier aqui, eu vou orar pela sua vida, e o meu Deus vai reconstruir a sua história. Isso, vem chorando mesmo, filho. Glória a Deus, vem cá, chega aqui pertinho de mim. Aleluia. Se só Ele vier, eu já estou muito feliz. Mas tem mais gente.
Você não pode sair daqui desse jeito. Vem, João. Foi só um momento, foi só uma luta. Vem. Isso. Chega mais pertinho de mim. Isso. Glória a Deus. Vem cá, filha. A igreja não. Oh, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, gente. O céu está fazendo festa. Tem uma irmã para vir. Glória a Deus. Ah, meu Jesus. Deus está aqui. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Mais alguém? Mais alguém? Ah, meu Deus. Mais alguém? Pastor Marco, eu não sou evangélico. É a primeira vez que eu venho num culto de crente. Eu não sei nem o que fazer, porque eu não entendi nada do que o Senhor falou, mas eu estou sentindo umas coisas estranhas. Vontade de chorar, coração acelerado, frio na boca do estômago, perna tá bamba. O que é isso, pastor? É Deus te chamando hoje. É Deus querendo a sua vida. Você já tentou de tudo, amigo, e não deu certo. Vem entregar a sua vida a Cristo. Deixa eu orar pela sua vida. Isso. Mais alguém? A igreja vai inclinar a cabeça. Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai, porque Tu és Pai. Pai é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que senta na varanda e espera o filho pródigo voltar. Eu posso trazê-los, Pai, até aqui, a entrada do alpendre, mas colocar no seu colo é contigo. Espírito de Deus, querido Espírito, Santo Espírito, abrace esses Joãos, abrace essas Joanas que passaram por um tempo de violência na vida, que sofreram e estão sofrendo, que já não tem mais uma luz no fundo do túnel. Ajude eles a voltar a acreditar, Pai, que a dor não dura para sempre. Senhor, perdoa os pecados, porque foram cometidos em um ato de desespero, de angústia e tristeza. Escreve o nome deles no livro da vida. E quando este culto terminar, que eles voltem escoltados pelos anjos. Estava longe nos caminhos do Senhor. Ah, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, e peço ao Senhor que quando eles voltarem para os bancos, voltem renascidos e abençoados. A igreja está em silêncio, Pai, mas o céu está fazendo festa. Aleluia! Porque pecadores estão se arrependendo. Um aplauso bem forte ao Senhor. E a igreja diz coisa amém. linda. Salvação nessa quarta-feira, pessoa com lágrimas. Glória a Deus. Amém, igreja. Puxa a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: é só um tempo de luta, vai passar. Pastor Alexandre, eu posso fazer propaganda? É que eu já passei do horário. Queridos, tome o seu assento então. Tome o seu assento. Valeu a pena? Eu posso voltar outro dia aqui? Até o som disse amém. Jesus é o caminho e o pastor Alexandre é o pedágio, né? Meu amigo, não me dá mais esse. Isso é algum aviso para entregar o microfone? Não me deixa ficar mais tempo longe daqui, não. I love you. Eu lembro das nossas orações na sua casa, quer dizer, das suas, né? Porque eu dormia. Eu passava a noite inteira orando. Eu subia a escadaria e descia, comia a noite inteira. Jesus, são histórias de amigos, né? Queridos, eu ainda sou pregador, viu? Lá no Brasil eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais político,
mas eu sempre serei pastor. Apesar que ainda tenho sonhos, né? Eu sonho um dia ainda ver o meu país ser governado por alguém que tema a Deus, por alguém cheio do Espírito Santo. Alguém lembra da Voz do Brasil? A Voz do Brasil? A rádio ainda tem lá. Todo dia, 7 horas da noite, liga a Voz do Brasil, o país inteiro, as mensagens, né? Um dia o brasileiro vai ligar a Voz do Brasil e o jornalista vai falar assim: com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Aleluia! Eu creio. Em algum lugar na saída da igreja, eu acho que é em à direita ali, pastor. À direita da saída. Direita. Eu ainda tenho alguns materiais, e com esses materiais eu ainda sustento 100 famílias todos os meses. Dessas 100 famílias esparramadas pelo mundo, quer seja em obra missionária, as igrejas que nós plantamos, igrejas pequeninas, igrejas por irmãs. Então, a venda do meu material, e eu continuo pregando. Alguém me acompanha pelo Facebook aqui? Tem umas 5 pessoas, umas 20, né? Meu Facebook é Pastor Marco Feliciano. Eu tenho 4 milhões de seguidores no Facebook. Se você acompanhar, você vai ver que eu fico em Brasília terça, quarta e quinta de manhã. Quinta noite eu saio para pregar. Prego quinta, sexta, sábado, domingo, quando dá, eu volto para a minha cidade e prego na igreja onde eu sou pastor. Mas na maioria das vezes eu estou pregando. Então eu continuo com essa vida desde sempre. Então eu continuo pregando. Eu tenho ali fora alguns DVDs. Eu tenho esse DVD aqui, O Despertar de uma Nova Nação. É um congresso com 100 mil pessoas lá no Brasil. Você vai sentir, vai matar a saudade dos brasileiros. Eu sei que tem o YouTube. O YouTube é uma ferramenta que o diabo criou para acabar com o ministério nosso, né? Que ninguém mais compra DVD, pastor. O povo baixa no YouTube. Porque não é você que tem que vender a sogra e ninguém quer comprar para poder manter o ministério. Então, se vocês puderem, não é para você, porque você assiste já no YouTube, compre e dá de presente para alguém. Eu tenho ali mais de 30 temas. Eu tenho Deus das Promessas, esse Despertar de uma Nova Geração, de uma Nova Nação. Eu falo sobre a mudança geopolítica no mundo, o que aconteceu nos Estados Unidos agora com Donald Trump, o que aconteceu na Argentina com o Macri, no Brasil com a queda de Dilma Rousseff. Eu aponto os passos proféticos para a vinda do Messias. É uma mensagem muito linda. E eu escrevi esse livro, pastor Alexandre, que eu quero dar para o senhor de presente. Esse é o meu último livro, Sem Limites para Sonhar. Não é um livro motivacional, não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto, né? Entendeu aí? Pegou? Glória a Deus. Aqui eu conto o que foi que Deus fez na minha vida, alguns pensamentos. É um livro de 300 páginas, você vai amar. Esse livro tem ajudado muitas pessoas atrás das grades, literalmente, a serem livres por dentro. Meninos e meninas estavam atrás das grades, receberam esses livros e voltaram para Jesus lá na prisão, dentro das prisões do Brasil. Já é um best-seller, está em todas as livrarias do Brasil. E eu tenho ali, eu acho que só 30 livros desse. Custa $20 e você ainda ganha um presente. Pergunte o quê? A minha foto.